Hora da gente conversar sobre política aqui no Jornal da Correio. Hermes de Luna já está aqui comigo. Boa noite, Hermes. Boa noite, linda. Bom, vamos começar falando sobre a Operação Calvário. Quais são aí os rumos que as investigações podem tomar a partir de agora? Linda, depois dessas duas decretações de prisão da agora ex-secretária de Administração, Livânia Farias, é bem provável que o processo caminhe para a apuração de crimes praticados dentro da seara política. Em vários trechos da primeira decretação da prisão, o desembargador Ricardo Vital é bem claro, onde fala que da delação de Leandro Nunes Azevedo se extrai diversas declarações de que o dinheiro arrecadado em sua parte seria para uma campanha política ou para campanhas políticas e que Livânia Farias não estaria só nessa distribuição de recursos. Haveriam também agentes públicos e também agentes políticos participando desse esquema que, segundo o entendimento do desembargador Ricardo Vital e do próprio Ministério Público por meio do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, é, sem dúvida nenhuma, uma organização criminosa que se sustentou desde 2011 até 2018, portanto, nos governos passados, através exatamente do recebimento de repasses de propina das organizações sociais, especialmente, de forma contundente, pela Cruz Vermelha, filial do Rio Grande do Sul, que administra a gestão do Hospital de Trauma em João Pessoa. Hermes, como é que foi o clima na Assembleia Legislativa, já que hoje foi a primeira sessão depois da prisão da ex-secretária? Claro que a diminuta bancada de oposição, Linda, se agigantou diante das denúncias, porque foi uma denúncia que, até certo ponto, tomou de surpresa todo o meio político. A bancada de situação tem 24 deputados, desses 7 foram para a tribuna hoje tentar fazer uma defesa e o discurso, a unidade do discurso, a linha de unidade do discurso da situação é de que não poderia haver um pré-julgamento da agora ex-secretária de Administração, embora todos os indícios de crime a levassem ao carceramento definido pelo desembargador Ricardo Vital. Apenas com 11 deputados, a bancada de oposição se agigantou e foi para cima, elevando o tom da crítica à ex-gestão do governador Ricardo Coutinho e até pincelando críticas no atual governo João Azevedo, antes de completar os 100 dias da atual gestão. Mas a oposição reforça a necessidade de uma investigação séria, de uma investigação que seja detalhada para definir exatamente a participação de cada um nesse processo criminal. Inclusive, Hermes, a deputada estadual Camila Toscano disse que a oposição vai continuar cobrando, exigindo explicações sobre essas denúncias, já que a Operação Calvário deve revelar também o envolvimento de outros gestores e agentes públicos. A oposição não pode ter outro discurso, né? Todos nós estamos falando da Operação Calvário porque nós estamos falando de um grande esquema de corrupção que estava e ninguém sabe se ainda está dentro da nossa Paraíba, mas especificamente na saúde da nossa Paraíba. Nós estamos falando de um desvio de R$1 bilhão e com base naquilo, nas decisões que a nossa justiça tem nos mostrado, está falando e afirmando que aqueles que eram pagos para fiscalizar a organização social que cuidava da nossa saúde, na verdade estavam recebendo dinheiro para passar a mão na cabeça, como se diz no popular. Agentes políticos recebendo propina para fazer de conta que não estava havendo desvio na nossa saúde. É muito grave, então a oposição não tinha outro e não tem outro tema a falar na tribuna, a não ser esse. Ninguém é preso se não tem fortes indícios. Ninguém é preso, né, para se conseguir um mandato de prisão, principalmente de alguém que é um secretário de Estado, é o braço direito do governador atual, do ex-governador. Ela está presa. E não bastasse, pelo mandato de prisão aqui da Paraíba, veio um mandato de prisão do Rio de Janeiro, né, determinando também uma nova prisão. Obviamente não é possível. Então, o Ministério Público daqui, nós temos que ter um respeito a eles, ao Ministério Público, à Justiça, que estão trabalhando nesse caso, não é de agora. A investigação não acontece agora, há pouco tempo. Há muito tempo que vem sendo investigado e a partir do momento que se tem provas robustas é que leva à prisão.
Tá, então, a fala da deputada estadual Camila Toscano. Agora, hoje teve o contra-ataque do ex-governador Ricardo Coutinho, que pela primeira vez falou sobre a Operação Calvário, né? É verdade, a deputada Camila Toscano tem razão de que quando há uma decretação de uma prisão preventiva, eu estou falando de uma prisão preventiva que não tem prazo para soltura e não de uma temporária que tem um prazo de 5 dias apenas para que o acusado seja solto se não houver prova, mas na prisão preventiva tem que ter a comprovação da materialidade do crime e, além disso, os indícios fortes de sua autoria. Foram a soma desses dois fatores que levaram à decretação da prisão da ex-secretária de administração, Livânia Farias. O ex-governador Ricardo Coutinho, até então, estava se esquivando de falar e hoje, durante essa solenidade pública, né, realizada no espaço cultural, uma solenidade do governo do estado, ele apareceu e, claro, ele usou aquela arena que é confortável para ele, porque ali o auditório estava lotado de auxiliares do governo, né, e que muitos deles do ex-governo, dos 8 anos de Ricardo Coutinho. Então, ele fez um discurso com um tom político, tentando partidarizar um processo criminal que está em andamento. Falou em espetacularização, falou em execração pública, né? E, além do mais, citou, como sempre, o que ele diz, setores da imprensa que estariam interessados em destruir o projeto socialista. Ele até usou uma frase que a gente vai ver daqui a pouco, né? Lembrando um pouco aquela frase dita após a prisão do ex-presidente Lula e de demais acusados no processo da Lava Jato, em que os aliados de Lula disseram garantir essa unidade política para que o seu projeto não fosse perdido. Então vamos ver então um trecho da fala aí do ex-governador Ricardo Coutinho. Como disse o governador João Azevedo ontem, eu não estava presente, mas ouvi. Neste governo aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Aê! Não nos intimidarão. Não nos intimidarão. Nós não temos medo desta campanha de difamação que fazem contra o governo e contra pessoas na internet. Nós já assistimos a esse filme no Brasil. Bom, tá aí, é uma bravata do ex-governador Ricardo Coutinho. Quando ele fala em difamação, ele está questionando tudo que foi levantado pelo Ministério Público, por meio do GAECO, como eu disse, e a convicção jurídica do desembargador Ricardo Vital no âmbito desse processo de instrução criminal. A Operação Calvário está apenas em sua 3ª fase. Quem leu as 30 páginas do decreto de prisão de Livânia Farias vai ver que ainda tem muito mais por vir e por outros flancos as denúncias serão atacadas. É esperar para ver, porque esse discurso tentando partidarizar esse processo, acho eu que não vai causar muito efeito perante o Ministério Público e perante o Judiciário. Vamos mudar de assunto, Hermes? Uma decisão do Conselho Federal da OAB pode aí ou deve gerar polêmica no país. Que história é essa? Verdade, foi hoje e já está valendo. A OAB decidiu não aceitar a inscrição, vejam bem, de acusados de praticar violência contra mulheres, crianças e idosos. Ou seja, a instituição está recusando a inscrição de novos advogados que respondam a processo, não que sejam condenados, que respondam a processo. É um caso polêmico, se tratando de OAB, porque a instituição que defende a Constituição cidadã defende também o amplo defesa de direito. E também o devido processo legal. Então, quando ela impede um acusado que não tem um julgamento finalizado, ela está indo de encontro exatamente às suas orientações, às suas determinações. Agora, pessoalmente, eu acho que a OAB acerta quando se antecipa e dá esse passo à frente, proibindo essas inscrições. Ok, Hermes, obrigada pela sua participação. Boa noite. Linda. Boa noite. Até quinta, mais. né? Até quinta-feira. Com certeza.